Vamos iniciar o nosso novo canal teórico. Pedir ajuda e agradecimento especial à doutora Claudete, que eu já conheço há algum tempo, pediatra, infectologista infantil, uma pessoa com muita capacidade lá no Antônio Pedro. Já a conhecia anteriormente na CREG, e é muito gostoso e muito acadêmico ela poder vir aqui para conversar. Lamento aí a ausência de alguns residentes, umas questões de saúde, outras umas questões operacionais lá. Tentei até ver se eu ia cancelar, mas como achei que também seria injusto para a gente que está aqui, então eu quero agradecer a senhora e pedir desculpa aí pela ausência de algumas pessoas. Tá bom? Bom, pessoal, então boa tarde a todos. Queria agradecer a Jéssica e todos vocês, né, pelo convite. Então hoje a gente vai discutir um pouco sobre o desafio do diagnóstico e no segmento clínico das crianças com infecções congênitas. Então é um tema bem genérico, né? A ideia é a gente fazer a avaliação, né? Como é que é o diagnóstico diferencial. Eu sempre falo com os meus alunos, a gente dá bom dia a quem a gente conhece, né? Então a gente ver dentro, eu não sou um especialista, mas dentro da minha área, como é que eu posso fazer, eu ver que tem alguma coisa de diferente, um olhar diferenciado, isso é muito importante. Principalmente quem está lá na atenção primária, que vai estar indicando para a gente, né? Fazendo esses diagnósticos. A gente acompanhou de 2016 a 2021, a gente acompanhou uma cote de 258 binômios mães-bebês com mães com doenças exantemáticas, e 6 dessas crianças, quem fez o diagnóstico foram os agentes comunitários de saúde, porque as crianças tiveram microcefalia pós-natal. Então, quando eles faziam visita domiciliar, mediam o perímetro cefálico obviamente ele não vai reduzir, mas ele para de crescer. Então, assim, eu sempre dou esse exemplo porque isso faz toda a diferença. Então, se você vir uma criança fazer um diagnóstico diferencial, um diagnóstico rápido, precoce de uma doença que tem tratamento, algumas delas têm, a gente pode mudar totalmente o prognóstico dessa criança. Então, por isso, até que eu coloquei essa foto de propósito aqui, que fica lá na porta, no mural lá no hospital, do Eduardo Cobra, dessas crianças. Então, a gente pode fazer toda a diferença e proporcionar para a sociedade crianças saudáveis. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade, um privilégio de estar atuando diretamente nesse grupo, né? Então, quando a gente fala de infecções congênitas, a gente tem 3 momentos de transmissão dessas infecções. Então, isso é importante quando a gente fala para um generalista, a gente lembra que quando eu pego uma criança no ambulatório, você pega no seu ambulatório lá, com 1 mês de vida, ela tem 10 meses de história clínica. Então, isso é muito importante, porque o primeiro momento da transmissão de uma infecção congênita é o período intraútero. Eu me lembro que no ambulatório a gente atendia o binômio, né, mãe e bebê. Quando chegava uma mãe com exantema, eu sempre lembrava dessa foto aqui, desse pezinho. O que está ali dentro? O que essa criança pode sofrer em termos de exposição? Então, isso aqui é uma coisa importante, porque você pode intervir precocemente antes do nascimento desse bebê. Então, aqui, embora o nosso foco nesse momento seja criança, é importante a gente lembrar que 9 meses antes a gente já está constituindo a história dessa criança. Então, no primeiro momento das infecções congênitas, o segundo é no período intraparto, né? Principalmente aqui, o que a gente tem? A gente tem o HIV e a gente tem o herpes também, né? Lembrar que a via de parto do paciente com herpes, né, da mãe, né, quando a mãe tem uma lesão visível, né, até uma indicação de parto de via operatória. Eu tenho uma criança no ambulatório que o colega não viu, ela estava com herpes intravaginal, e essa criança ela já nasceu com herpes, ele tem 3 anos, até hoje a gente tira a ciclovir hoje, amanhã essa criança volta com herpes. Então ele tem o herpes recorrente, parto normal, e 95% do herpes é no período intraparto. Então, herpes e o HIV tem transmissão intraparto, né? E pós-parto, via aleitamento materno, a gente tem o HIV, o HTLV, né? Lembrar que hepatite C a mãe pode amamentar, ela só não pode se ela tiver fissura, porque quem transmite o vírus da hepatite C é o sangue e não o próprio leite, né? Mas eu em sã consciência, se eu tivesse filho hepatite B, eu não amamentaria. Por quê?
Por hepatite C. Porque tem as fissuras, então você pode ter a transmissão. Então, formalmente, né, quem você vai contraindicar é exatamente o HIV e o HTLV. Hepatite C, se tiver fissura, e tuberculose apenas se tiver mastite e tuberculose, mas todas as outras infecções, citomegalovírus, todas essas outras, a gente não tem contraindicação de amamentar. Né? Lembrar que, um parêntese aqui, quando eu coloquei nenhum slide sobre isso, mas é importante, a gente lembrar o seguinte: o pool de anticorpos de defesa que uma mãe passa para um bebê é entre 34 e 37 semanas de gestação. Então, se você tem um bebezinho que foi prematuro, abaixo de 34 semanas, por que ele tem um risco maior de infecção? Porque ele vai receber uma carga antigênica grande e ele não vai ter anticorpos, porque não passou ainda via transplacentária. Então, isso é importante, eu estou falando até por causa do citomegalovírus, né? Porque se o bebê nasce com 28 semanas, ele ainda não recebeu os anticorpos da mãe, né? Mas assim... Já fazendo imunoglobulina e a vacina. Isso, a hepatite B, você faz a imunoglobulina de um lado e a vacina, né? A vacina de um lado e a imunoglobulina está resolvida. Então, a hepatite B, a gente não tem nenhum problema. Agora, eu já tive dificuldade de encontrar a imunoglobulina. Outro dia, a gente estava de noite procurando em tudo que era lugar. Era no particular, mas no Rocha Maia, no Rocha Maia, quando tá me falta? Porque normalmente assim, se aquela mãe vai programar, você já faz o pedido, mas não assim, tipo, a gente faz lembrar que quem for sala de parto é de um lado a vacina e do outro a imunoglobulina, porque senão você vai neutralizar quando você fizer vacina e imunoglobulina. Eu já vi uma menina da enfermagem que ela ficou com dó de fazer as duas e colocou antígeno, anticorpo, fez uma, criança ganhou 3 vacinas, porque não valeu a primeira. Mas assim, hepatite B não tem problema, hepatite C, se tiver fissura. Do ponto de vista prático, por que isso é importante a gente saber? O HIV, a transmissão pós-parto aumenta, né? A mãe que tem uma infecção recente do HIV, ela vai aumentar de 15% a 22% o risco de transmissão do HIV via aleitamento materno. Por isso é que a gente realmente não libera, né, a amamentação para essa criança, porque é uma forma de transmissão via pós-parto. Boa tarde. E é importante a questão do diagnóstico diferencial, porque se você faz um diagnóstico adequado, a gente tem um tratamento adequado para esse paciente. Quanto mais precocemente a gente intervir, mais a gente evita sequela e a gente reduz a morbimortalidade desses pacientes. É importante a gente sempre lembrar da indicação do tratamento materno. Então, sífilis, tox e HIV faz toda a diferença do tratamento materno na redução da transmissão e da morbidade dessas crianças. Agora a gente vai falar um pouco, né, sobre a questão do quadro clínico. O que é que diferencia o quadro clínico, o diagnóstico de cada uma das infecções congênitas. No material que eu preparei, depois eu posso compartilhar com vocês, Suzana, eu coloquei a aula em PDF, coloquei as normas técnicas e alguns artigos de diferença, eu vou passar para vocês. Eu ia passar antes, eu falei, ela vai assustar que eu tenho interesse, mas é mais para consulta mesmo. Então, a gente começa falando da sífilis. Então, a sífilis, o que é importante? A gente lembrar que 70% dos quadros são assintomáticos. De cada 10 crianças que você vir com sífilis, apenas 3 vão ter manifestações clínicas. A sífilis ela pode se manifestar através de abortamento, né, natimorto, sepse, né, eu já lembro que quando eu recém-chegada aqui, vim de Minas lá no Jetlim, eu vi um bebê no CCI com sepse, treponemia. O garotinho morreu com sepse por treponema. E até eu lembro que na ocasião ele estava séptico muito grave, o pessoal até fez penicilina com gentamicina, porque pensou que não fosse só o treponema, que tivesse outra bactéria, porque a criança realmente evoluiu rapidamente para o óbito. Então a própria sífilis ela pode dar essa manifestação, essa sintomatologia generalizada, né? Lembrar a hidropsia fetal também é uma manifestação clínica, né? Desses 30% que se manifestam, podem se manifestar como feto hidrópico. Se estiver muito correndo, vocês falam, tá bom? E a gente tem a sífilis, a gente tem precoce e tardia. Então, o que muda? As sífilis, as duas são congênitas. Então, o que vai mudar? Se é precoce ou tardia, vão ser as manifestações clínicas dessas crianças. Quando eu falo
de sífilis congênita precoce. Esse precoce é porque a manifestação aconteceu nos primeiros 24 meses de vida, nos primeiros 2 anos. Então, a gente tem o baixo peso, né, que não é típico disso todo, várias outras doenças têm, ainda mais a gente com situação de vulnerabilidade socioeconômica, né, crescimento intrauterino retardado. Então, são dados que são completamente inespecíficos, né? A prematuridade, lembrar que a sífilis, o treponema, ele pode acometer a medula, pode acometer o fígado, então a gente vai ter anemia, icterícia, púrpura, já vi criança com 22 mil plaquetas, isso é decorrente da própria lesão, né? Linfadenomegalia, hepatosplenomegalia, ou seja, tudo que a gente falou aqui, todas as TORCHs a gente vai ver em separado, mas o que a gente acontece na vida real é que chegou para vocês viram uma criança com alguma manifestação, ela não é patognal nem patognomônica, então a gente acaba fazendo a sorologia das TORCHs todas. Então, embora a gente esteja vendo separado, na vida real é bem mais desafiador, porque a gente não vê a criança em separado, né? Essas lesões, a gente vê aqui, são lesões, aqui a gente tem lesões de sífilis, né, lesões de exantema palmo-plantar, isso aqui tem uma carga bacteriana enorme. Toda essa criança, às vezes a gente Hágades, né, Hágades periorais, todas essas crianças, ou com essas lesões cutâneas, ou com Hágades periorais, essa criança está com rinite, né, com rinite serossanguínea, isso aqui tem uma carga bacteriana muito grande. Então, esse bebê, do ponto de vista prático, você está lá na maternidade, nasceu um bebê dessa maneira, você vai deixar esse bebê 24 horas em precaução de contato, porque aqui tem uma alta carga de bactéria aqui. Então, lembrar que essa criança, só 30%, né, vão se manifestar com alguma sintomatologia. Então, uma das sintomatologias é esse, é o exame, né? A gente tem esse exantema palmo-plantar, e também a gente tem aqui as lesões da osteite sifilítica. Vocês estão vendo aqui tem um descolamento, né, ali exteriormente aqui, você vê esse descolamento, você vê lesão em saca-bocado. Isso aqui acontece em 30% a 40% das crianças com sífilis. Então, o que tem já no diferencial? Quando viu uma criança, vocês fizeram o diagnóstico sindrômico de TORCHs, né, o STORC, o que você vai fazer? Você não vai fazer raio-x de todo mundo, mas se tem um VDRL positivo, o que você vai fazer? Raio-x de ossos longos. Isso entra na propedêutica, porque de cada 10 crianças com sífilis, com sintomas, 3 a 4 vão ter alteração óssea, ok? Isso. Um pouquinho assim sobre a mãe, as titulares da mãe para as titulares. Ah, perfeito. A gente, isso é uma coisa que eu vou colocar mais um pouquinho na frente, mas eu já coloco aqui. Não, sem problema. Então, claro. Coloca mais na frente. Você coloca mais na frente. Já dá para não perder seu raciocínio. Mas assim, aqui a gente tem, daqui a pouquinho, então, a sífilis congênita. A gente tem a sífilis congênita precoce, menor que 2 anos, e a tardia é aquela que se manifesta, embora tenha sido a transmissão vertical da mãe para o bebê, ela vai se manifestar mais tardiamente. Então, a gente tem o quê? Nariz em cela, fronte olímpica, né? Dentes de Huntington. Se existe uma criança na enfermaria, ela parece um martelinho, né? Um martelo. E tem uma aula, eu não coloquei aqui, tem um WhatsApp de uma aluna, 21h50. Oi, prof, boa noite. Eu falei, tem alguma coisa errada. Essa garota, e ela, fiquei super feliz, porque ela teve dúvida, fiquei feliz porque ela é anestesista, ela foi dar um plantão e foi ver um resultado de urina. Quando a criança sorriu, ela bateu o olho. Você dá bom dia a quem você conhece, né? Falou, tem alguma coisa errada. Eu falei assim. Aí ela pegou, olhou, quando a criança sorriu para ela, falou, esse dente de martelinho é Huntington. E aí ela foi pegar, a mãe era o efeito prozona. O que era isso? Efeito prozona, a mãe tinha tanto anticorpo na prima infecção, a mãe foi avaliada, ela tinha um falso negativo do exame. Então, quando ela foi avaliada do ponto de vista laboratorial, a criança teve alta, e aos 8 anos de idade, depois de 2 anos, a Gisele fez esse diagnóstico, internou a criança, a gente fez a gente foi discutindo, ela fez função lombar, ela fez fundo de olho. Olha como é que ela pôde interferir no prognóstico dessa criança. Então,
Isso, o que acontece com só da titulagem, terminar essa parte clínica aqui, por favor. Aqui a região maxilar curta, então aquela criança que ela tem uma face diferente, tíbia em lâmina de sabre também, alteração óssea que a gente tem. Então a gente vê aqui, o que a gente vê? A gente vê manifestações daqueles 30% diferentes na fase precoce e na fase tardia. Então isso aqui é importante a gente lembrar, embora o nosso foco hoje seja criança, a gente lembrar que quando vocês forem pegar um bebezinho lá na puericultura, você vai classificar se essa mãe foi adequadamente tratada ou não. Se essa mãe recebeu a quantidade de tratamentos, se ela recebeu a quantidade de doses de penicilina, benzatina corretas, se ela tratou, né, pelo menos no último mês. Então a gente tem aqueles vários critérios que vocês utilizam para a mãe. Isso é importante por quê? Porque você vai abordar a criança de maneira diferente de acordo com o tratamento, já que se esse tratamento foi ou não adequado nessa mãe. Quando a gente fala da questão da sorologia, né, a gente tem dois tipos, né? A gente tem, você já sabe disso de cor e salteado, mas nunca é demais a gente lembrar. A gente tem o antígeno não treponêmico e o antígeno treponêmico. Então, quando a gente faz essa avaliação da criança, o que a gente faz? A gente compara a titulação da mãe e do bebê. Isso não é só na sífilis, a gente faz na toxoplasmose, no citomegalovírus. Então, o que acontece? O anticorpo, ele passa da mãe para o bebê. Então, quando a gente fala essa comparação, a gente utiliza a titulação de 4 vezes a referência. Então, o que significa isso? Se a mãe tem 1/64 e a criança tem 1/2, muito provavelmente isso foi transferência passiva de anticorpos. Esse raciocínio, ele vale para todas as infecções. O que acontece quando você pega uma tox, um CMV? O que acontece? A IgG... qual é a diferença da IgG para a IgM? A IgG, ela é um monômero, ela passa por via transplacentária. Então, por isso que a gente faz esse paralelo. Se a criança, para falar que a criança mesmo está produzindo aquele anticorpo, a gente tem que considerar como 4 vezes, né, o nível da mãe, porque se a mãe tem 500 e a criança 100, isso pode ser só transferência passiva de anticorpo. Já a IgM, ela é um pentâmero. Então, o que significa? Ela é grande. Se um bebezinho tiver com uma IgM positivo, é porque ele está com a infecção. Ah, então isso é uma coisa bem simples a gente lembrar lá na época da faculdade, lá na biologia, na imuno, mas é importante a gente lembrar disso. Então, essa questão, a gente sempre utiliza essa questão da referência, né, da comparação da mãe para o bebê. E, nesse caso, quando a gente vai pegar no período neonatal, a gente utiliza o VDRL, que é o antígeno não treponêmico, e não o FTA-ABS. Por que a gente, no momento do diagnóstico, a gente utiliza o VDRL e não o FTA-ABS no bebê? Vocês lembram? Por que eu não faço o FTA-ABS? O FTA-ABS é um antígeno específico do treponema. Por que eu faço o VDRL? Tem um motivo. O FTA-ABS, ele é IgG. Então, ele é a exposição. Então, qual é o protocolo, né? O protocolo que a gente faz nesse caso de sífilis? O que a gente faz? A gente utiliza apenas o VDRL lá naquele momento da investigação dessa criança. Então, essa criança chegou lá na maternidade, a gente vai fazer hemogramas, sorologias, né, função hepática, todas as tostes, elas dão acometimento hematológico, né, elas podem ter uma mielossupressão e também podem fazer uma hepatite. Então, junto com esses exames, a gente, na sorologia, quando eu vou fazer da sífilis, eu vou fazer só o VDRL. Por quê? Porque o FTA-ABS é apenas a transferência passiva de anticorpos. Então, quando a gente faz lá na vigilância, vocês fazem o VDRL, depois fazem o controle de tratamento, né, a negativação, e após os 12 meses de vida, a equipe lá da Covid, a Fábia, vai pedir para a gente fazer um FTA-ABS. Por quê? Porque o FTA-ABS, ele é IgG, então ele passa por via transplacentária. E se ele for só passagem por via transplacentária passiva, com 12 meses ele já negativou. Então, por isso é que vocês fazem. Por isso que quando na vigilância, para ela fechar um caso, ela fica ligando para vocês, peraí, tá faltando o FTA-ABS. Por quê? Quando a gente faz pro diagnóstico, a gente faz esse pareamento, né? VDRL 4 vezes e depois que a gente trata, a gente acompanha para 2 VDRLs negativos e
Vida normal, vocês vão fazer a puericultura desse bebê aos 12 meses, a gente faz um FTBS para a gente fechar, né? Para a gente estar fechando esse caso, né? Um parêntese, lá no grupo do Comitê de Infecções Congênitas, a Fábia estava perguntando sobre a questão da placenta e eu conversei com a professora Vânia, da patologia, ela vai fazer uma revisão para a gente, uma aula da questão da sífilis e placenta. Quando ela marcar, eu passo para vocês, de repente vocês conseguem se organizar, mas do ponto de vista prático, né, a gente vai utilizar exatamente essa questão do VDRL, exatamente para a gente fazer esse diagnóstico e acompanhar 2 exames negativos para o monitoramento do tratamento. Quanto tempo a gente espera? A gente faz esse exame do VDRL, a gente faz no momento do parto, ele está positivo. Aí a gente vai tratar, né, a mãe adequadamente tratada, a gente vai fazer o protocolo, né? A gente vai fazer o VDRL, o hemograma, punção lombar, a fundoscopia, né? A gente faz e a gente trata os 10 dias e a gente faz ao final de um mês. Então, todo bebezinho tratado com sífilis, eu preciso ter 2 VDRLs negativos. 2 VDRLs negativos. Qual que é a frequência? Eu faço 0, 1, 3 meses... Depois de 6 meses, esse é o protocolo, né, do Ministério da Saúde. Depois, a cada 6 meses, até negativada. Na vida real, o que a gente vê, geralmente, ele reduz 50% a cada mês. Então, o que a gente vê? A gente geralmente vê um bebezinho, ele tem 1 para 16, aí você vai acompanhando, então você faz com 1 mês, ainda vem 1 para 4. Com 3 meses, negativo, você faz daí a 3 meses. De novo, porque eu preciso, para você falar controle de tratamento, ele tem uma grande vantagem, embora ele seja não treponêmico, ele não é específico, você pode ter falso positivo na gestante, por causa de doença reumatológica, ele não é específico, mas ele é bem sensível, e ele reduz, ele negativa com o tratamento. Você tratou, aí foi fazendo, chegou lá com 9 meses, já repetiu, ainda está 1 para 2. Eu já tive criança que só negativou com 18 meses. Tive uma criança assim com VDRL 1 para 1024. Ela, assim, 1 para 1024, essa criança. Então, o que acontece? O importante é que você, no protocolo, o protocolo é 0, 1, 3 meses, 6. São 0, 1, 3 e 6. 95% já negativaram aqui. Mas depois de 6 meses, você faz a cada 6 meses até ter 2 negativos. Então... Eu já vi crianças, se a literatura fala 18 meses, 24 meses, vai depender muito de como estava lá no início. Esse de 1024, demorei 18, com 18 meses foi o primeiro. Minha mão coçava para eu retratar, mas eu falei, gente, mas ele está negativado. Você está falando que tem que tratar, né? Isso, porque quando a gente trata, quando você perguntou a questão do diagnóstico, a gente faz o VDRL pareado mãe-bebê. Depois que a gente fez o tratamento, que você utilizou os 10 dias da penicilina cristalina, você precisa monitorar esse tratamento. Para falar que ele foi, que a criança está curada, foi adequadamente tratada e curou, você precisa de 2 exames negativos. Então, eu estou falando assim, eu já tive uma criança com 1024, veio do Azevedo Lima. O primeiro foi com 18 meses e o segundo foi com 24 meses. Então, o que é importante? É importante você ver se ele continua, se ele está... Aí faz o protocolo todo, função de cor... Isso, exatamente. Você... E nada do guardado, não deu 2 anos, aí para dar VDRL positivo, a gente tem que fazer uma folha, tem que trocar, tem que Não, a gente só vai fazer a questão do retratamento quando ele eleva, né? A gente teve criança já que ela teve a sífilis e era abusada pelo pai. Então ela voltou, e aí o que aconteceu? A gente achou alguma coisa estranha, era uma criança que chegava meio arredia, estranha. Eu falei, essa criança não é normal, tem alguma coisa errada. Então ela elevou porque ela foi contaminada externamente novamente. Então, o que é importante? Primeira coisa, o exame é complementar. A criança está bem? Isso deixa a gente mais tranquilo. Essas crianças, eu estou falando assim de 5%, porque eu vejo os que foram mais complicados, mas assim, na vida real, 95% das crianças com 6 meses já negativaram. A frequência é 0, 1, 3 e 6 meses. Depois dos 6 meses, você vai fazendo a cada 6 meses, esse é o protocolo. Então,
ele pode ter demorado um pouco a cair, a negativar, mas se ele está caindo, isso é sinal de que está ok. Por que a gente pede, você entendeu? É que às vezes a gente fica, mas se ele elevou, aí pode estar acontecendo isso, ele pode, né, aí você, em alguns casos selecionados, a gente vai retratar, mas a grande maioria são esses casos que a gente traz para o GT, que discute com o Fábio, que são casos que já fogem da rotina, mas às vezes você tem que avaliar, foi reexposto, né? Pode ser reexposição externa. E aí, essa criança, a gente faz isso, então a gente faz esses 2 VDRLs, os 2 VDRLs negativos, essa que é a nossa rotina. Por que vocês fazem depois de 2 meses o FTBS, depois de 12 meses? É exatamente para Covid fechar o caso. Isso é sífilis mesmo ou não é? Se for sífilis, o que a gente espera? Que o antígeno treponêmico é da criança mesmo. Então, eu não faço de 0 a 12 meses, porque pode ser apenas transferência passiva do anticorpo. Então, se você pegou a criança aos 15 meses, ela foi tratada e tudo, aos 15 meses ela tem o FTBS positivo, a equipe da Covid vai falar, isso foi sífilis mesmo. Para a criança não muda nada, mas em termos de notificação de epidemiologia, isso faz diferença. Embora o que a gente tenha visto um movimento da literatura, e não vai ser para sempre, existe um movimento de tirar esse FTBS depois dos 12 meses. Por quê? A literatura tem colocado que quando a mãe faz um tratamento muito precocemente, a criança, mesmo tendo sífilis, ela pode vir com FTBS negativo, quando a gente começa muito precocemente o tratamento. Então, o que acontece? Essa criança, isso eu já vi em criança, assim, criança com neurosífilis, VDRL positivo no líquido, que ninguém tinha dúvida que tinha sífilis ou FTBS. Por quê? Porque a gente, na primeira hora de vida, já tinha iniciado o tratamento. Mas assim, é só para a gente entender qual que é o movimento, o que é importante vocês verem. Exame clínico. O exame laboratorial ele é complementar. Tá esquisita essa criança, como às vezes a gente vê a criança, às vezes ela tá com muita lesão, essa menina lá do Getulinho, do CTI, a mãe era negativa, porque era efeito crozona, era tanto anticorpo, então assim, mas o exame veio negativo, vê a história, reavalia, às vezes vai chegar para você, essa criança feinha, assim, com a testa feia. Já aconteceu uma criança que eu peguei no ambulatório, ela tinha muita dor óssea, lembra? Sífilis, 30-40% tem manifestação óssea, então a criança chegou, a mãe falou, doutora, eu não aguento mais, eu só consigo pegar ele nessa posição, porque qualquer outra posição ele chora. A gente chegou, tinha totalmente destruído o osso dessa criança, e era uma sífilis tardia. A gente voltou lá, era uma mãe que não tinha feito pré-natal. Então isso é importante para vocês, a função de vocês é essencial. Por quê? Porque você vai começar desde a mãe, e se tem uma oportunidade perdida, vocês podem pegar esse bebê lá na frente. Tá? Então isso é muito, muito importante para o manuseio da gente, né? Para o diagnóstico e para o manejo geral. Show da mãe. Eu vejo muito na rede privada, porque agora só tem na rede privada, né? Sim. Então, eu deixar a rede direta. Mas eu vejo muito, a do obstetra já está só no tratar o parceiro. Sim. E outro erro, além de não tratar o parceiro, eles não estão, eu estava falando com a Fábio, para a gente fazer um trabalho nas clínicas privadas, porque eles não estão fazendo o VDRL na internação, o que agora é a protocolo fazer a internação, né? Faz a internação e faz probabilidade para avaliar. E eles não estão pagando. Então, assim, eu te falo uma coisa assim. As crianças mais graves que eu tenho são da rede privada. Tem criança hidroencéfala de fluxo da rede privada. Exatamente. Eu tenho criança que a mãe segura bem, e ela não sei que carga d'água, ela acaba caindo lá para mim, assim, eu falo, tá aqui, eu vou atender, essa mãe podia estar na rede privada. Mas ela, às vezes, ela vai, já aconteceu crianças de ficarem, já aconteceu de crianças, às vezes, assim, terem todo o suporte, puderem fazer, e eu levar para emergência para fazer função lombar, por quê? Voltando ao que eu já falei no início, a gente deu bom dia que a gente conhece. Então, se você não tiver... Por que eu estou falando? Não tem menor preconceito, mas eu estou falando assim. Uma pessoa que tem mais experiência, que vê, você está lá naquele plantão que você vê no dia a dia, você tem mais contato com isso. E aí a gente acaba pensando mais esse diagnóstico. Mas assim, a gente tem. Então é importante a gente saber, você já vem lá na parte da saúde da mulher, né? Você vê o tratamento adequado da mãe, porque isso vai fazer toda a diferença na criança.
Aqui é o que a gente tem, o dente de Huntington, tá vendo? Então parece que a criança pegou um martelinho, então aqui ó, a fronte olímpica, então isso aqui às vezes pegou essa criança, um estigma lá no posto, criança esquisita, feia, às vezes o que eu faço? Primeira coisa, eu chamo o pai, que às vezes é feiura familiar, às vezes a mãe é feia, o pai é feio, tá todo mundo, mas assim ó, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha, então isso pode ser estigma de sífilis. E lembrar que lá atrás ela pode ter tido um VDRL negativo porque ela tinha tanto anticorpo na infecção recente que veio um falso negativo. Ou a mãe simplesmente não fez esse exame, tá? Então isso é importante para a gente estar pensando, ok? Então essa é a primeira tocha. Agora a gente vai falar de toxoplasmose. Opa! Todas as tochas elas têm esse acometimento, ela pode... Mas a toxo, ele é bem mais intenso. Todas as infecções congênitas, elas podem atacar, né? Acometer a medula, por isso a gente pede hemograma de todo mundo, podem fazer pancitopenia. Elas fazem hepatite, todas elas, então por isso que a gente faz função hepática de todas as crianças, né? Na tocha, então a gente faz hemograma, função hepática. A sorologista, que a criança não vem ali, tá vendo tudo certinho. Rubéola, CMV, não, a criança quer uma caixinha pra gente entender quais são as características de cada um, mas a vida real é mais densa, né? Mas é todo mundo junto. Então, é importante que as tochas, geralmente, elas têm tropismo por onde? Pro olho, ouvido e cérebro. Então, todas elas têm esse acometimento. Podem acometer potencialmente. O que essa criança tem? O que é isso aqui? É um céu estrelado, né? São calcificações. Tanto toxo, quanto citomegalovírus, quanto zika, dão calcificações. Mas o que tem de padrão de diferente? Como é que vocês me descrevem essas calcificações intracranianas? Qual que é o padrão dela? De distribuição? Como é que são essas calcificações? Difusas, grosseiras. Vocês vão ver depois o citomegalovírus bem fina, pele ventricular, bem fininha. E o zika? A calcificação entra na transição da substância branca para a substância cinzenta. Então, não tem exame laboratorial, exame de sangue, mas com uma simples tomografia a gente pode ajudar. Okay? Então, esse é o padrão usualmente que acontece na toxo. São as calcificações. Aqui não tem foto, mas a gente pode ter a hidrocefalia. A hidrocefalia da toxo, assim como a gente tem nas outras crianças, na zika também eu posso ter hidrocefalia. Por que a criança de toxo com uma hidrocefalia, ela fica com a cabeça grande? Às vezes a gente já tive criança de 3 meses de idade, tinha crescido 13 centímetros do perímetro cefálico. Por que a toxo com hidrocefalia tem uma cabecinha muito grande e a zika tem aquele formato de capacete pequenininho? Se as duas podem ter hidrocefalia. O que muda de uma para outra? Como é que é a calcificação? Que a gente não tem dúvida. Como é que é uma hidrocefalia da toxoplasmose? O que causa a hidrocefalia? Por que dá uma lesão, um cérebro grande? Por quê? É uma hidrocefalia obstrutiva. O que significa isso? O bebezinho já está com o cérebro todo pronto, aí a mãe faz uma parasitemia dessa. No que ela faz o taquizoído, o que ele faz? Ele vai ali, obstrui o aqueduto de saída do líquor. Então, o que acontece? Represa ali tudo, e aí é uma hidrocefalia obstrutiva. Então, aquele líquido que vai acumulando ali, aquele líquor, por causa de uma obstrução. Lá na zika, por que tem aquela cabecinha tão diferente? Porque é uma hidrocefalia ex vácuo. O que significa isso? Foi na embriogênese, então ele nem formou o cérebro. Então, enquanto a toxo, você vê aquela criança 76 de perímetro cefálico, quando não faz cirurgia, na zika você vê lá 35 de perímetro cefálico, não tem quase nada ali de cérebro. Mas foi aquele que a gente vai ver depois do capacete, por quê? Porque teve uma defeito de migração neuronal. Então, o cérebro nem foi feito. Na toxo, o cérebro já estava feito ali, principalmente nas primeiras 8 semanas, e você obstruiu. Por isso é que faz essa diferença. Por que você está divagando assim? Importante até por causa do tratamento. Uma tem macrocefalia, a outra tem microcefalia. Isso, mas a toxo, professor, ela pode dar microcefalia também. Ela pode dar exatamente pela destruição desse parênquima. Se ela tiver obstrução, pode ser macro, né? Mas se ela tiver apenas a calcificação, a gente pode ter micro, né? Por que eu falei a questão do perímetro cefálico tão importante?
Esse bebezinho pode nascer com 33, 34 centímetros de perímetro cefálico e vai fazer pós-natal. Ele não vai crescer, então vocês vão pegar uma microcefalia lá depois que essa criança microcefalia pós-natal. Às vezes a criança com 4, 5 meses, vocês vão ver lá que o perímetro cefálico vai retificar. Tá? Então, a calcificação ela pode dar microcefalia aqui no tóxo e a obstrução, a hidrocefalia pode dar macrocefalia. O que mais? Corioretinite. Okay? Então, o que isso significa do ponto de vista prático? Os laboratórios de TORCH, eles são únicos para todo mundo. Então, no laboratório eu vou fazer hemograma, função hepática e as sorologias. O que é sorologia de TORCH? Todas elas. Toxo, né, rubéola, CMV, herpes, HIV, sífilis, a gente vai fazer essa sorologia geral. Agora, aqui, o que a gente tem? Quando, nessa propedêutica, nessa diferenciação aqui na toxoplasmose, a gente faz também a fundoscopia. Porque a fundoscopia na toxoplasmose, ela vem, né, a criança com corioretinite, ela tem potencialmente acometimento, né? O que mais que a gente faz que não tem a foto? Mera audiometria. Então, todo bebê com TORCH, sífilis, citomegalovírus, todos eles, a gente faz a audiometria, a gente faz a avaliação. Por quê? Porque... Oi, Ana, tudo bem? Tudo já. Então, a gente faz a diferença que a gente faz no diagnóstico. No diagnóstico diferente. Cadê aqui, ó? Bem na porta do gol. Na porta, deixa eu tirar aqui, ó. A gente coloca aqui. Imagina. Então, aqui vai ser a mesma coisa, a toxo, a gente tem 70%, 90% não tem nenhum sintoma, né, a toxo, mas a gente pega esses 10% a 30%, o que eles vão ter? Eles vão ter calcificações grosseiras e difusas, podem ter hidrocefalia e na fundoscopia a gente pode ter a corioretinite. Por que é importante? Num bebezinho com suspeita de tóxico, até a Ana separou, né, os casos depois que a gente vai estar discutindo da vida real mesmo, né, dos casos. Então, por que é importante quando você tem uma criança com toxoplasmose, que você avaliou, você viu essa criança na maternidade, por que é importante a gente fazer punção lombar e fundoscopia dessa criança? O que isso muda no tratamento? O que isso muda numa abordagem de uma criança? São duas coisas importantes. Uma criança com acometimento neurológico, quando você faz uma punção lombar, uma criança com tóxico, e ela tem proteína acima de 1 grama, ou se você faz a fundoscopia, tem uma corioretinite em atividade, o que isso muda? A gente acrescenta corticoide no nosso tratamento. Tá? Então, a punção lombar, de todas as TORCHs, a punção lombar ela muda a nossa conduta em duas situações. Primeiro, que a gente viu a sífilis, porque se você fez uma sífilis e você fez VDRL positivo ou celularidade proteína e ou celularidade aumentada e ou proteína aumentada, qualquer um desses 3 parâmetros, isso é neurosífilis. Então você tem que tratar com cristalina e repetir depois de 6 meses a própria punção lombar. Então a punção lombar ela é importante e ela muda a sua conduta. Na sífilis ela muda porque neurosífilis você não pode fazer bezetacil, você não pode fazer procaína, você tem que fazer penicilina cristalina. E aqui muda por quê? Porque se você chegou com uma proteína acima de 1 grama, essa criança vai fazer corticoide, porque aí o corticoide vai ajudar a desinflamar esse cérebro, vai ajudar a desinflamar esse olho e essa criança pode ter um desfecho melhor, né? Essa criança pode ter um desfecho melhor se for adequadamente avaliada, ok? Então, isso em termos de manifestação, né, o que a gente tem de diferente, e geralmente se faz emissão otoacústica, né, o teste da orelhinha, né, para ver a condução, e a gente faz, aqueles que têm o diagnóstico, a gente faz também o BERA, que é a audiometria de tronco cerebral, para ver a acidez. Isso, naqueles que têm o diagnóstico, naquele bebezinho exposto, a gente faz o teste da orelhinha que foi feito normal. Bom, então aqui é o mesmo raciocínio que a gente já tinha falado no início, a gente vai fazer a sorologia apareada, né?
que é importante a gente lembrar? Você vai o mesmo raciocínio de lá do início que eu falei. Eu faço sorologia pareada, IgG, mãe e bebê. Eu faço eu fiz o ELF ou ELISA, eu faço o mesmo método para todo mundo, para a mãe e para o bebê. Então, se a criança tem 4 vezes o materno, né, essa criança está produzindo o mesmo, aqui é o mesmo raciocínio que a gente tem. Então, para a criança, lá nesse momento, aqui no tempo zero, eu tenho 2 formas de fazer esse diagnóstico laboratorial. IgG da criança 4 vezes o materno ou IgM positivo. Lembra, IgM positivo é pentâmero. Pentâmero não atravessa via transplacentária. Então, o que significa isso do ponto de vista... Ué. Não, aí. Do ponto de vista prático, o que significa isso lá na vida real, você vê lá na ponta? Um bebezinho, às vezes é um bebê grave, assim, depois na hora que terminar aqui, eu mostro para vocês no celular uma que eu tenho aqui de tóximo. É uma menina lá de Silva Jardim, uma hidroencefalia. Então, o que é importante quando a gente vê essa criança, a gente fazer, geralmente, quanto mais precocemente na gestação a criança é acometida, mais grave vai ser o quadro clínico. É menos frequente a transmissão, mas quando transmite, tem a infecção grave. Então, eu já vi várias crianças, e a literatura fala isso, a criança nasceu muito grave com IgM negativo. Por que isso acontece? A meia-vida de uma IgM é cerca de 12 semanas. Então, o que significa isso? A Ana pegou uma criança cuja mãe transmitiu para a criança aos 4 semanas de gestação. 4 mais 12, 16 semanas. A criança vai nascer com quantas semanas? Com 40. Então, quando essa criança nasceu, essa IgM já negativou. Então, isso é a média. A média é de 12 semanas, podendo, já vi relato de gestante que ficou 15 anos com IgM positivo. Mas vamos pensar no normal, não na exceção. A IgM geralmente ela dura, então se a infecção for muito precoce, essa criança pode nascer com IgM negativo, essa questão de prova é questão de vida, para a vida, né? Ela pode vir com IgM negativo mesmo ela tendo infecção, ok? Então, o que significa isso do ponto de vista prático? Uma IgM positivo me ajuda, mas uma IgM negativo não afasta, ok? Então isso vale para todas as doses. Okay? Aqui, depois a gente vai ver a questão da... Tem vários documentos, eu até coloquei na pasta de vocês, eu pensei, Ana, até que depois a gente vai ver os casos mesmo, a gente vê na vida real, a gente aplicando, né, a gente tem 6 documentos regulatórios aqui que a gente tem, desde 2020 até 16 de novembro de 2022, documentos do Ministério da Saúde, na Secretaria de Estado da Saúde, de Niterói aqui também, todos os 6 documentos regulamentando essa questão do fluxograma para a condução clínica do diagnóstico e tratamento da toxo, tanto gestacional quanto congênita. Então, esses fluxogramas, eles estão lá todos na íntegra, nessa norma técnica. Então, o que é importante? Quando esse bebê nasceu para você, no primeiro dia de vida, ele tem 9 meses de história. Então, por isso que é importante. Existe o fluxograma, né? Aqui a gente está vendo o bebê, mas é importante vocês terem, né? Quando vocês virem da saúde da mulher, quando vocês virem lá, né? Nessa própria norma técnica aqui, tá lá na íntegra, lá na referência para vocês. O que é importante a gente ver? A gente precisa tratar essa mãe. Vários casos, né, Ana? Os casos que a gente vê das crianças mais graves que chegaram com hidranencefalia, com quadro grave, foram o quê? Foram mães que não tiveram oportunidade de ser diagnosticadas na gestação. Ou às vezes ficaram e ficam nesse vai e volta, e aí às vezes a mãe faz o quê? Ela não faz o tratamento adequado. Então, essa norma, ela tem tudo certinho, ela é de junho de 2020, foi lá no início da pandemia, ela vai colocar exatamente o fluxograma da avaliação clínica e desse monitoramento dessa mãe e desse bebê. Então, ela é importante a gente lembrar, o exame que a gente tem da mãe é a sorologia, né? A gente não tem a PCR, cordocentese, isso é coisa, a exceção, a gente não tem isso de rotina na rede pública, mas a gente tem o quê? A gente tem a sorologia que é preconizada para a gente realizar, né? O que
Quando você tem uma sorologia, ele fala direitinho, ele detalha nos documentos que eu anexei para vocês. Quando você tem lá na gestante, antes da gente falar do bebê, a gente viu um bebê aqui que deu errado, né? Que deu errado, que perdeu alguma funcionalidade. Mas lá no início, quando você tem no primeiro trimestre uma IgM e uma IgG positivo de tóxico, qual é a ferramenta laboratorial adicional que a gente pode fazer para saber se a infecção foi nas últimas 12 semanas? A avidez IgG. O que a avidez IgG mostra? Qual é a interpretação clínica? Eu tenho lá a avidez IgG, o limite é 30% a 40%, abaixo disso é baixa avidez, acima é alta avidez. O que significa uma avidez alta? Infecção Contrário, né? Isso, exatamente. Uma vez eu fui dar aula, eu estava lá em... Aí eu falei, você quer um casamento? Quanto mais tempo, a gente vai ficar mais de dia, moça, pessoal, já está confundindo a cabeça da gente. Aí eu parei. Aí eu falei, a senhora está confundindo. Eu falei, não, parei. Então, assim, não vou dar mais exemplo, se eu posso dar nome mais, gente. Então, é o seguinte, a avidez baixa significa infecção recente. Quanto maior a avidez, maior o tempo de interação do complexo ali. Quanto maior a avidez, mais antiga é a infecção. Então, do ponto de vista prático, a avidez ela vai refletir o quê? As últimas 12 semanas. Faz sentido você fazer avidez IgG numa mãe com 38 semanas? Não faz. Porque não é ético você fazer um exame num paciente, independente se é da rede privada, rede pública, se esse exame não vai resultar numa mudança potencial de conduta sua. Então, se ela chegou para vocês no primeiro trimestre, você vai fazer. O laboratório, isso acontece, né, Ana, na vida real, no Miguelote, né? O IgM positivo, automaticamente eles fazem a avidez. Eles fazem. É como quando você tem um HIV positivo, o ELISA, automaticamente o laboratório faz o Western blot para confirmar. Então, a avidez, a IgG é exatamente esse. Então, se você pegou ali a mãe com 8 semanas de gestação, a avidez dela é baixa, menor do que 30%, desculpa, qual que é a minha leitura, minha interpretação clínica? Essa infecção foi nas últimas 12 semanas, esse bebê pode estar cometido. Então, essa mãe eu vou tratar. Mas se chegou a mãe lá com 8 semanas, a avidez de 90%. O que significa isso? Se foi há mais do que 12 semanas e o bebê e a mãe está com 8 semanas, significa o quê? Que ela engravidou já tendo. Deu para pegar? Então não tem que decorar, é só a gente entender. Esquece que essa vida, quanto mais antiga a infecção, maior é a avidez. Ok? Então, vale a pena depois vocês verem esse fluxograma que ele vai falando exatamente isso. E quando você fala, onde é que você trata uma mãe com toxoplasmose? Sempre. Ah, mas ela não tem sintoma. Trata. Quais são as 3 postes que a gente trata a mãe? Sífilis, HIV e tóxico. Ok? Então, essas 3, independente da sintomatologia, a gente trata minimamente para evitar a transmissão da mãe para o bebê. Então, isso é uma coisa importante. O tratamento, isso que a Ana, às vezes a gente fica naquele, né, olhando e falando, gente, poxa, mas que oportunidade que a gente perdeu. Então, é importante a gente saber, a gente vai tratar essa mãe, mesmo se essa criança, mesmo se essa né, está ali na gestação, essa mãe não está com nenhuma sintomatologia. Por quê? Porque a gente reduz a parasitemia, pega um taquizoíto, ele vira bradizoíto, ele reduz aquela lesão, lembra aquela hidrocefalia obstrutiva, aquela... depois eu pego, no final eu pego. Gotinha com açúcar? Não, eu não vou conseguir, depois eu no final eu pego. A hora que eu pego... não, mas já que tá aqui, vou. Eu vou pegar um... É só para dar um gás. Aí. Não, obrigado. Depois você perguntar, você pode. Eu tive uma gestante que... Então pode tomar, gente. Vocês podem levantar e tomar. Fez tratamento, a gente começou logo, aí ele nasceu bem, fez, eu estava lá na maternidade, ficou bem, e ficou bem, não teve nada. Sim, ele quer algum signo depois disso,
se o bebê, no fluxograma, né, deixa eu só terminar, se a mãe vai falar, o que você vai fazer com essa mãe? Então, antes do bebê nascer. Então, essa mãe, você vai tratar. Ela tá ótima, tá boa igual um coco, trata. Você tem que tratar para quê? Para ela pegar o toxoído e reduzir o parabolizoído e evitar dano via transplacentária para lesar essa criança, ok? Aí essa mãe, ela tem 40 semanas de gestação. Então, o que acontece? Qual é o medicamento que passa por via transplacentária, que é o padrão ouro, que é o melhor tratamento para a mãe? Sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Muito legal, é o ideal, né? Mas aqui no início da gestação, o que ele pode fazer? Teratogênese. Ele pode fazer lesão no bebê. Então, nesse período aqui, eu faço espiramicina. Lá no finalzinho da gestação, qual é o problema da sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico? Lesão hepática na criança. Lembra da citocromo, P405, né? P405, então ele pode lesar. Então, nos extremos, você não faz sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Você faz o quê? Espiramicina. Qual é a diferença? Porque às vezes acontece a rofamicina, né? Às vezes você só vai ter oportunidade de fazer quando ela chegou com 35 semanas, você vai acabar fazendo a espiramicina. Qual que é a diferença delas? A espiramicina, ela atua na parasitemia, só que ela não atravessa a via transplacentária. Então, por isso, nesses dois extremos, você faz a espiramicina. E aqui é seguro a gente fazer sulfapirimetamina e ácido folínico. Então, o esquema é diferente, né? Mas é o objetivo, que na verdade eu tenho que pensar no binômio. Não adianta nada você tratar a criança, a mãe, se isso pode estar lesando. Então, a gente vai fazer Então, a espiramicina não atravessa? Ela não atravessa. Ela não trata o bebê. Ela não trata o bebê. Então, quando é que você pode fazer a espiramicina? Embora a gente veja na vida real a espiramicina na gestação toda, eu só posso fazer no segundo trimestre, corretamente, eu só posso fazer se eu tenho uma cordocentese em uma lesão e a PCR negativo. Significa o quê? Esse bebê não foi acometido. Isso não existe na vida real. Né? Assim, você pode ter a nível particular, a nível de pesquisa, mas assim, a espiramicina, então por que eu faço? Porque ela reduz a parasitemia. Se ela reduz a parasitemia, reduz a quantidade que passa por via transplacentária. Mas ela, assim como a eritromicina não passa por via transplacentária na sífilis, se uma paciente fizer a eritromicina se considera como tratamento inadequado, é a mesma coisa a espiramicina. Então a espiramicina, então por que a gente faz nos extremos? É melhor você reduzir, mas você não passa, tá? Assim como bezetacil, procaína não passa no líquor da criança, na barreira hematocefálica e na sífilis, aqui a gente não, a espiramicina ela não passa por via transplacentária. Por isso é que aí você sempre vai pesar o risco-benefício. O benefício dela é maior do que o risco. Então, nos extremos a gente pode fazer. Mas então, se eu faço o diagnóstico no primeiro trimestre, que eu começo com a espiramicina... Isso, a sulfadiazina com pirimetamina e ácido folínico, que só no finalzinho... No final também faço a espiramicina. Isso, porque aqui, teratogênico, aqui é tóxico para o bebê. Então, você pesando o risco-benefício, é melhor você fazer a espiramicina do que não fazer nada. Então, não, e depois, aí quando a criança nasce, você trata a mulher. Com a pirimetamina, aí a mulher, a gente vai vendo, aí vai ver dependendo do monitoramento dela, né? Mas chegou no seu bebê, essa criança nasceu. Essa criança nasceu, ela está muito, muito bem. Se ela tem fluxo, mesmo se ela estiver nos 70%, 90% sem sintomas, você vai tratar por 1 ano. Tá? Então, aquela criança, se ela é IgM positivo, você vai tratar. Por que você vai tratar? Porque se você não tratar essa criança, ela pode ter dificuldade de aprendizado. Negativo. Então, se uma criança é negativa, essa criança ela foi provavelmente transferência passiva de anticorpos. Então, o que você faz? Lá no início, quando você faz a sorologia, para você falar que a criança tem tóxico mesmo, que é aquela que a gente vai tratar, é a sorologia, o título 4 vezes maior, 4 vezes a criança maior do que a materna. Se a mãe tem 100, a criança tem 400,
provar isso não é transferência passiva de anticorpos. A mãe tem 400, a criança tem 100, pode ter sido o seu caso. A gente acompanha a cada 2 meses até negativar. O que eu estou falando que trata é aquela criança que tem clínica, ou mesmo sem clínica, ela tem uma IgM positiva. Eu tive, às vezes a gente vê assim, os alunos muito apostila, médico, mas tem uma coisa que nunca vai substituir. O pessoal hoje está naquela, você lê aquela crise toda de inteligência artificial, mas o médico ele nunca vai ser substituído. Eu falo porque esses dias eu tive uma criança no ambulatório com uma corioretinite. Ao nascimento, o oftalmo viu, tinha uma hemorragia do parto. Mas a professora Dolores, que é muito experiente, ela, eu quero ver esse olho daqui a 15 dias. Não é que a criança tinha uma corioretinite e ela tinha aquela hemorragia, o que a Dolores fez? Ela não ficou tranquila, porque naquela lesão ali, no local, na mácula, ali onde ele vai ter mais lesão, ela estava com hemorragia. Então, se ela não tivesse feito isso, e corioretinite em atividade. Então, um cuidado, uma experiência, um cuidado de um profissional muda totalmente a vida do criança. Tem coisas que não tem no livro, né, Claudete? Não tem no livro, Entendeu? então assim... A pessoa pode ser um excelente teórico, saber todos os artigos, mas ele não tem o dia a dia. Não tem, então, isso que às vezes eu falo, por que a senhora está aí? A senhora, eu fiquei 1 hora com a mãe, não achei nada, e você chegou e falou, eu falei, quando eu tinha, eu tenho 51 anos, quando você nasceu, eu já estava. Então, eu estou falando isso de exemplo porque... Você já viu isso lá atrás? A gente, e nada substitui, gente, nada substitui a vivência. Então, essa vivência que faz toda a diferença. Então, por que eu estou falando isso? Porque essa criança que você está colocando aí, que negativou a sorologia, essa criança foi transferência passiva de anticorpos. A criança que vai tratar é aquela que tem lesão de órgão-alvo, é aquela criança que tem IgM positivo. Já uma vez os servidores estavam na enfermaria, era uma lista de adenite bacteriana, no retorno pós-alta, e fica de 3 centímetros da criança. Eu falei, mirou no que viu, acertou no que não viu, quando eu bati a mão aqui. Aí era criança IgM positivo de tóxico. Alguém não tinha percebido e essa criança, quer dizer, com 45 dias de vida, ela teve a oportunidade de tratar, então ela tratou esse período. Mas ela tá ótima. Exatamente. Quanto mais precocemente, melhor. A gente vai ver que no citomegalovírus, daqui a pouco, citomegalovírus você perde, só trato grave, porque o ganciclovir é tão tóxico que ele mesmo pode fazer ele pode fazer uma panцитopenia, mas a toxo, respondendo você, se ela tem IgM positiva, ou se tem mesmo assintomática, e isso faz diferença. E corioretinite, eu estou menininha agora, me veio essa semana, está com 3 anos, eu não consigo dar, a mãe se afeiçoou, porque acho que ela chegou no meio da pandemia, criança grávida, com segundo falta de Bradesco, a criança chegou e o pessoal, um top de atendimento, depois eu liguei para o colega é meu amigo, eu liguei para ele e tudo, falei, nem expliquei, a gente revisou o protocolo junto e tal. Garotinho da dó, garotinho lindo, todos espertinhos. Visão subindo 90%, acometido bilateral. Garotinho é um amor, ele chama Samuel. Ele vem todo assim, todo fashion, todo assim, espertíssimo, mas ele dá. E ele fez tudo do pré-natal. Ele tinha muito exame, mas não tinha absolutamente nenhuma sorologia. E a mãe com 12 consultas de pré-natal. Então, o que eu falo? A gente não pode, gente, isso é um privilégio e uma responsabilidade nossa. Sífilis, toxo e HIV, eu não posso deixar de tratar. Se a mãe não fez o remédio, é outro problema, mas eu não posso deixar essa oportunidade. Tá? Então, resumindo, essa criança, se a criança é IgM negativo, está clinicamente bem, e a sorologia da criança IgG é menos, do que 4 vezes o aumento da mãe, isso é transferência passiva de anticorpo do alto, normal? Não. A cada 2 meses eu acompanho até eu vir. Aí se ela negativou, é porque foi apenas uma transferência passiva de anticorpos. Mas na dúvida, você vai tratar. Se você teve uma dúvida, porque você não trata o exame, você trata o paciente. Que às vezes a gente fala, o exame é complementar. Tá? Então, isso é importante a gente ver. Então, nesse protocolo, ele é exatamente isso que ele fala. E também, o que mais que a gente tem do Ministério? Olha aqui que coisa interessante. Olha aqui, o que a gente tem aqui?
Aqui a gente tem 26 de maio de 2021, aperfeiçoar o programa de triagem neonatal e estabelecimento de rol mínimo. Entra aqui o teste do pezinho para toxoplasmose, ok? Isso aqui foi maio de 2021. E aí o que a gente tem aqui? Esse é o protocolo. Teste do pezinho. Isso, exatamente. Você fez xerox na mãe durante a gestação, mais de uma vez. Você repete o teste do pezinho também? Ou... Não, é o que você vai fazer dessa mãe? A mãe da Todos toxo, vão fazer todos. O teste do pezinho, todos vão fazer o teste do pezinho, todos vão fazer todos, porque faz parte do rol. ele tá Mas no... ela Ela está mostrando a porcaria. Não, essa mãe negativa é a que mais preocupa a gente. Uma mãe que chegou IgM e IgG positivo para vocês, avidez alta, essa mãe não preocupa a gente. Aquela mãe que chegou pra gente IgG positivo e IgM negativo, é o clássico imune. Essa mãe não... Gente, eu falo muito, vocês podem me interromper, viu? Se vocês quiserem interromper. Café, né? Pois é, ainda tem. Meu marido fala que tem duas pessoas, eu ligo e acelero. Não tem para, não, mas aí vocês. Você não tem lobo frontal, né? Não vai acelerado, né? Não Você não tem lobo liga. frontal, aquilo vai direto, né? Liga e acelera, mas ó, você fala assim, ao menos, fala Não, assim. mas né? nós estamos pacientes. Mas assim. Mas então, aquela mãe IgG positivo e IgM negativo, perfeito. Imune, aquela que todo mundo quer. Imune é que não vai dar nenhuma dor de cabeça. Se ela tiver AIDS, ela pode reativar, mas é exceção. Agora, aquela mãe IgM e IgG negativo é a mãe que nos preocupa. Por quê? Se ela faz a infecção recente, ela tem um risco maior de transmissão. Toda infecção, isso não é só no HIV, as toxes de maneira geral. A prima infecção tem maior risco de transmissão, porque a carga parasito, viral, é a carga maior. Então, essa mãe, IgM e IgG negativos, agora eu vou repetir aqui no trimestre, eu vou repetindo isso nas normas técnicas da coloca, que a gente chama, que eu até tremo, chama susceptível. Então, susceptível. Eu peguei uma criança, 36 semanas de gestação, ela é filha da nossa residente de infecto, marido engenheiro lá na Vale do Rio Doce, no Pará. Mariana, no final da tarde, com 36 semanas, me resolve tomar um açaí. Adora açaí, com guaraná, toma pai e tal. Graças a Deus, ela teve um borramento visual. Porque senão, naquele dia, isso era domingo, na segunda anterior, ela tinha feito a sorologia, ela era susceptível para tóxico. Mariana, com 36 semanas, tomou lá o açaí dela, fez o borramento visual, graças a Deus. Ela teve uma tóxico aguda. A Elisa, visão subnormal, 95% de acometimento bilateral, por uma cororetinite com 36 semanas de gestação. Essa garota saiu uma vez por mês lá, pegava um avião, vinha lá na UFMG para a nossa professora tratá-la. E essa criança... Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque esse susceptível, assim, quando eu vejo um susceptível, então a gente tem que repetir. E aí, esse susceptível, às vezes, ele veio e vai vir lá no teste do pezinho. Tá? Então, mesmo sendo negativo, faça. Porque, na verdade, nem precisa de escolher, porque... Não precisa pedir. Não precisa pedir, que ele já vai ver. Já faz parte, né? Isso, exatamente. Gostaria de estar distribuindo que no rol da tosse são 42 doenças agora. Isso, exatamente. Então, ele é muito próximo da... porque a gente tinha lá no início, era só fenilcetonúria, anemia fosforme, agora a gente entra... Isso aqui eu botei assim, para ilustração mesmo, que é a nota conjunta, né, da SED. A gente tem exatamente mostrando isso, a questão do teste do pezinho. Até imprimi aquele tanto de... A Ana trouxe aqui, depois a gente vai ver até na vida real, sem ser slide, né, como é que a gente lida, né? E aqui, essa nota técnica da toxoplasmose gestacional e congênita é aqui da casa, né, Ana? Prata da casa é daqui. Deu trabalho. Imagino. Então, assim, eu tô colocando isso. Por que eu tô colocando? Porque não vou ficar enchendo vocês de fluxograma, mas para mostrar para vocês que existe um fluxo. É questão de tempo. Eu vou pegando, a gente já não precisa ver no livro que você mexe com isso, mas se eu não mexer, chegou o paciente, dá tempo de você baixar aqui no seu celular. Todas elas eu organizei as datas. 2022 tem 4, botei 0, 1, 2, 3 para vocês verem, até para acompanhar, porque
Aí, quando você tiver esse paciente, ali tem um fluxograma. A Ana pode até, como autora da nota, quer resumir pra gente o que ela... que deu muito trabalho, a gente viu, né, Ana? O Cíntia participou também, não foi, Cíntia? Acho que não vi que quando chegou já... Não, eu cheguei depois. Chegou já pronto? Já estava pronto. Foi a Alessandra e a Juju. A Juju saiu agora da Covid, uma pena, lamentável. Ela se demitiu da fundação também, né, pequena. Mas essa nota, a gente procurou resumir as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado. Isso. E é uma questão que eu acho que a gente precisa também avançar, que é assim, não é uma coisa simples. Assim como a sífilis congênita é melindrosa, né? A sífilis, você pega uma gestante para 2 e fica, será que é uma cicatriz? Entendeu? Não, gente, vamos tratar. Então, a gente já vem, desde 95, né? A gente tem quase 30 anos que a gente está atrás, correndo atrás da prevenção da sífilis congênita. Então, os PCDTs, os protocolos do Ministério, acho que eles avançaram muito. O conhecimento da patogenia dessa transmissão da escola sífilis já avançou muito. Embora a gente ainda esteja utilizando o mesmo arsenal terapêutico, né, que é a penicilina, a gente tem hoje... Obrigada. A gente tem hoje um PCDT bem mais organizado, principalmente para quem está lá dentro do posto, né, vendo o caso. Tá? Ele é muito claro, não tem dúvida. A toxo, no meu entendimento, ela já é um pouco mais complexa. Então, aqui a Claudete está falando assim, então a gente vai usar clindamicina para diminuir a parasitemia da mãe, pelo menos, é o que a gente pode fazer. E assim, é difícil, porque, por exemplo, outro dia ligaram lá da ponta, aqui para a Cotig, a Cíntia e a Monique e a Alessandra são enfermeiras. Aí liga um colega, eu estou com uma gestante aqui, eu preciso tratar, mas não tenho, ela não tinha espiramicina. O que eu vou fazer? Temos que tratar. Ao menos de 16 semanas, né? Entendeu? Exatamente. A gente fica vendido. Então, se tem uma questão desses protocolos que a gente precisa também estar avançando, né? E a vigilância da toxina é uma vigilância eficiente, né? Então, o que a gente tem, na verdade, é essa normativa, tá, né, acho que está instituído nas notas, e o que a gente estava pensando era de ir formando grupos de estudo. Por exemplo, a Fábio, ela está propondo, em relação à sífilis, da gente fazer encontros mensais de discussão de casos. Tipo assim, encontros de 1 hora e pouca, cada vez levar um caso, fazer online mesmo, sabe, canal no seu consultório, enfim, porque você vai, né, cada vez mais e mais trazendo ilustrações e variações daquele tema. A gente poderia começar a fazer se for possível, mas não, aí com a gente certeza. Não, com todo prazer. Com todo prazer. A gente faz isso, a gente tem um grupo TB de tuberculose, é muito interessante, que às vezes o pessoal, a Maria Lu, a Malu, esses dias tinha uma criança com uma casa super complicada, aí leva no grupo, vai lá, remoto, 1 hora, todo mundo discute, dá opinião, eu tive um caso assim, eu tive um caso assim, eu acho que isso faz toda a diferença. E é muito importante, se a gente tem a norma técnica, né? Interessante, eu coloquei aqui para vocês verem. Então, existe uma norma do município, é muito importante. O que é importante? Isso e... A gente pode ter acesso. Não, eu vou mandar todos para você. novamente. Isso. Então, por que eu estou colocando? O que é importante? É importante a norma para a gente ver a padronização, a questão da notificação. A gente agora notifica, né? Esses casos é importante para esse controle. E notificação recente. Isso, então notificação recente. Então, depois disso também, a gente ainda tem aqui. A gente tem essa de novembro de 2022, que essa aqui é do Ministério da Saúde, e é exatamente esse resumo geral que a gente está colocando aqui. Então, nesse manejo, quando eu falo da questão da toxicogênita, mesmo a criança ótima, está bem, clinicamente ela está bem. Se ela tem 4 vezes a IgG materna, ela mais do que a mãe,
ou se ela tem a IgG, né? Se ela tem IgM positivo, isso significa que a gente vai fazer propedêutica, você vai fazer fundoscopia, fazer avaliação auditiva e fazer avaliação oftalmológica. Uma proteína no líquor acima de 1 grama, ou coriretinite em atividade, corticoide. Quanto tempo? O oftalmo é que vai te dizer. A cada 15 dias, a Claudete cicatrizou. Então vamos tirar esse corticoide. No líquor, 4 a 6 semanas. Então isso é muito importante. Tadinha da criança, ela está ótima. Que bom que ela está ótima. Mas mesmo assim, se a literatura mostra crianças não tratadas evoluindo com surdez, com autismo, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, então eu tenho que tratar. Mesmo eles estando boa, mesmo o bebezinho pós-alta lá no servidor, com aquele fígado, ai que dó, vai tratar. Por quê? Porque isso evita. Imagina a criança ficar com taquizoíto ali 1 ano, ele vai fazer onde? Lesão. Vai fazer no olho, ele... Ok? Opa, então vamos lá para a rubéola. Não existe tratamento específico. Vacina é eficaz. Então, o que a gente tem? O que a gente tem na rubéola? O que ela faz? Ela faz catarata, né? O que mais que ela faz? Ela faz a microcefalia, focomelia, né? Que é a ter assim os bracinhos, focomelia. Quanto mais precocemente, é o mesmo raciocínio em todas as tostes. Quanto mais precocemente na gestação, mais grave é a criança. E onde mais, quando chega um bebezinho assim com rubéola, é exceção, porque a gente tem a tríplice viral aonde? A gente tem aos 12 meses, tem aos 15 meses, depois tem a gente tem a vacina, né? A MMR, a tríplice viral, a tetraviral. Isso aqui vai acontecer quando? Em crianças, né? Em pacientes em crianças cujas mães não têm a proteção. Então isso é muito importante. E aí o que a gente vê? Eu tenho uma criança no ambulatório, que ela tem 16 anos, não era para ter. É uma doença imunoprevenível, mas assim, quer falar? Eu quero, estou olhando aqui, porque na verdade a gente tem pactuações internacionais, né, de imunização, e que envolvem a prevenção do sarampo da rubéola, e assim como a vigilância. Sim. Então, a gente já teve com a Kelly aqui conversando sobre isso. Queria só lembrar que a gente não pode realmente fazer a tríplice viral eu vou na bater muito gestação, legal. mas assim que essa criança nascer, essa mãe suscetível pode ser imunizada. Né? E lembrar da nota técnica do Ministério da gente não faz IgM em gestante assintomático. Isso. Tá? Só fazemos IgM em gestante com sintomas suspeitos de rubéola. Perfeito. Tá bom? Porque para não dar aquela confusão. Tá bom? A rubéola assintomática, aquela rubéola que adultos geralmente são rubéola assintomática, né? Que dá uma febrícula que você não dá importância, e o exame às vezes que você não dá importância. Mas assim... A gente não está com circulação mais de rubéola. Não está, por causa do nível alto de Aqui vacina. em Niterói, a gente está em números de casos de rubéola. Tivemos o último caso de sarampo em 2020. Eu tenho até uma que mostrou a série, né? E a gente tem uma vigilância, estão fazendo vigilância retroativa, busca ativa, retroativa. Essa criança que eu tenho no ambulatório não tem sentido de 16 anos. Não IgM na gestação. Não tem sentido técnico. E ela pode ser uma IgM de que tem muito tempo que ela está. Um falso positivo. Pode ser IgM vacinal, pode ser IgM por questões imunológicas da gestação. E assim. Uma confusão horrível, IgM positiva, a mãe quer tirar o bebê. Eu tive isso, a minha sobrinha hoje que está grávida, que ela, a Rosana, ela teve, a minha irmã, a Rô tem 30 anos, a minha irmã teve rubéola. Meu cunhado falou, e o médico falou, tira. Aí meu cunhado falou, não, eu vou. Meu cunhado falou, quando meu cunhado leigo, né, quando nasceu. Quantos dedinhos? Tem 20. Tá bom, então, mas assim, eles falaram, vai ser, porque foi no primeiro trimestre, minha irmã teve sintomas, só que a gente não sabia, né, e eles passaram esse aperto todo e assintomático. Mas assim, o que é importante a gente ver aqui? Avaliação clínica. Então, quando é rubéola, quais são os órgãos? Aqui eu não tenho que fazer punção lombar. Punção lombar eu fiz aonde? Sífilis e toxo. O que eu preciso fazer? Fundoscopia, catarata, ecocardiograma, estenose de ramo periférico da artéria pulmonar. O que mais que dá? Persistência do canal arterial. O que mais que rubéola dá? Surdez.
Então, bebezinho de rubéola, eu vou fazer fundoscopia, audiometria e vou fazer ecocardiograma dele, tá? Não tem tratamento, mas tem prevenção, ok? Você é de tronco ou é de... Oi? Do ramo periférico da pulmonar, geralmente é neurosensorial. E citomegalovírus, gente? Citomegalovírus, ele é um vírus, ele tem tropismo pela medula. Que ser humano, essa foto aqui é do CDC, essa aqui é de uma criança da enfermaria. Que ser humano, uma criancinha desse aqui, não vai fazer ampigenta se tiver em sã consciência na maternidade? Simula muito o quadro de sepse. Pancitopenia, olha que sufusões hemorrágicas. Invariavelmente, os bebês com CMV usaram a ampigenta se eles nasceram graves desse jeito. Então, CMV, ele é mielotrópico. Então, CMV dá muita pancitopenia. Já peguei bebê de 27 mil plaquetas sangrando. Então, esse é o bebê grave. Esse é o bebê que vai tratar de citomegalovírus. Sífilis, toxo, trata todo mundo, mas CMV, você só trata a criança grave. Por quê? Qual é o tratamento do citomegalovírus? Ganciclovir. Efeito colateral, ele causa pancitopenia grave, então não justifica um bebezinho com uma ponta de baço eu fazer uma iatrogenia, eu tratar a criança se ele não tem acometimento grave. Então, o CMV é diferente, o rubéola não tem discussão porque não tem tratamento, mas a toxo, mesmo aquele bebê com a ponta de baço, hepatomegalia toxo, a gente trata, o benefício é superior ao risco. No ganciclovir, no CMV, quem é que eu vou tratar? Duas coisas importantes, grave e no período neonatal. Passou de 28 dias, o risco é maior do que o benefício. Então, não, ele estava clinicamente bem. Era 27 mil plaquetas, esse tinha 27 mil. Não, mas era uma criança que estava estável. Se fosse sepse por listéria, estrepto e gram negativa, ele estava no tubo. Mas é uma criança, o que acontece? Ele faz uma pancitopenia. Às vezes eles fazem uma viremia mesmo, mas assusta. Quem é que vai passar o plantão sem ampigenta? Se o seu colega passou sem, você vai lá e vai prescrever. Porque parece muito um quadro de sepse. Esse bebezinho aqui, eu coloquei essa foto, é uma colestase neonatal. Hoje não existe vidro de vida, como é que fala? Coisa de vidraceiro, né? Na janela. Isso, aquela massa de vidraceiro. Vocês nem sabem, vocês jovens nem sabem o que é isso. Mas isso aqui, ó, branquinho, aquilo que fica aqui. Essa criança estava na enfermaria. Essa criança, a mãe, a residente interna chegou, professora, as fezes alcoólicas, eu nunca tinha visto isso. E a mãe ficou irritadíssima. Olha, as mães SUS Gold, aquela mãe que tem convênio, só que perdeu o convênio, então ela chega lá e quer um tratamento totalmente diferenciado, a mãe irritada, com aquele tanto de aluno residente olhando. Quando eu cheguei lá, a mãe irritadíssima, botou a mamadeira, não sei por que vocês estão esse estresse, olha aqui, é da cor do leite. A mãe não sabe de ciclo de urobilinogênio. Então, o que significa? Isso aqui é colestase neonatal. Colestase neonatal, hipocolia, no caso aqui a acolia, isso é no CMV. Então, colestase neonatal, né, fezes acólicas, bilirrubina direta acima de 20%, é uma urgência clínica. Por quê? Porque se for atresia de vias biliares, essa criança ela tem que fazer cirurgia em 2 meses, 60 dias. Então, quando apareceu para você acolia, sinal de colestase, procura TORCHES. E dentro dessas TORCHES tem o CMV. Essa criança, ela genesia de anjo da guarda, ela tinha 2 coisas. Ela tinha atresia de vias biliares e mais citomegalovírus. A literatura coloca que dessa associação não se sabe se o CMV causa alteração dos canalículos ou se a alteração dos canalículos da atresia causa estase e facilita o CMV. Não sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas a gente pega vários relatos na literatura das 2 coisas. Mas viu as fezes assim? Tem alguma coisa? Não, essa criança faleceu. Mas assim, porque já chegou ela aqui, ela já era mais velhinha, ela tinha mais do que ela tinha 6 meses. Então ela chegou, acima já com cirrose, tudo. Mas assim, isso é a manifestação. Então tem muito tropismo pelo fígado e pela medula. Okay?
Olha aqui, lembra da classificação da TOX? Grosseira, difusa, semi-linear, fina, periventricular. Tá? Então, isso aqui é como... E a zika é da junção da substância branca com a cinzenta. Né? Então, assim, o tratamento, né, a questão do CMV, a gente trata, então, precisa de ter o diagnóstico no primeiro mês de vida e tem que ter acometimento grave. Já cansei de ver nos servidores, às vezes chegava no saudável, com 7 meses, aquela paralisia cerebral grave, tudo tratado, eu falei, não vamos tratar. Mas tem remédio? Não tem indicação. Então tem que ser no primeiro mês de vida e casos graves. Casos graves são esses que eu mostrei aí, e são encefalite, calcificações. Então, eu só trato com ganciclovir, né? Se esses casos, por 6 semanas, os casos graves. Isso aqui é caso grave. Coriretinite, porque CMV é caso grave. Mas um ponto de fígado e uma ponta de baço não justifica você lesar a medula, né? Com ganciclovir, o benefício é menor do que o risco. Eu já, assim, a grande maioria que eu já tratei de ganciclovir quando era grave, só dores que eu não precisei, mas a grande maioria eu tive que fazer granuloquímica, fator estimulador de colônia, porque eles fazem pançoterapia muito grave. Então o benefício tem que ser muito, não tem que decorar, só lembrar o seguinte, o benefício tem que ser muito maior do que o risco para você fazer. Então sempre embora sejam graves, né, geralmente a gente trata os graves. Né, Alguns foram valvulados? Sim. Né? É mais valvulado são as tóxicas. Né? Eles fazem muita velocidade de sentido. Né? Tem que fazer um DVP, né? Isso, exatamente, é DVP. Aqui é o quê? Herpes. Herpes simples. Não é simples, né? Um aluno, essa criança é infectada também pela HIV, quando eu coloquei o nome de AIDS, isso não é simples, gente. O nome é simples, mas é uma criança com manifestação. Herpes. Herpes, ele está lá no grupo do Odatox, assim, trata todo mundo, ok? Herpes simples. Quando é que vai ser a transmissão maior? 95 no periparto. Chegou para você, colocou o esfregmo na mãe no momento do nasceu no parto, né? Se ela tem lesão, é uma lesão de herpes em atividade, é uma indicação de via de parto, via operatória, ok? Olha aqui, mesma coisa, tá vendo? Então, quem é que... Olha aqui, todas lesões. Essa criança aqui, o que a gente tem aqui? São crianças graves, tá vendo? Lesão, lembrar que 1/3 dessas crianças não vão ter lesões cutâneas. Olha que desafio. 1/3. Então, 1/3. Então, de cada 10 crianças com herpes neonatal, 3 não vão ter nenhuma lesão na pele. Quando é que você descobre? Onde é que o herpes está? Ele tem aonde? Ele tem na pele, ele tem também na mucosa, né? E ele tem também no cérebro. O herpes, ele tem tropismo pelo lobo temporal. Então, o que acontece? Pegou para você, Mariana pegou lá uma criança com convulsão refratária. Avalia essa lesão. Eu já vi criança aqui, filhinha da minha R1, R2, a Bia, a garotinha está hoje com 16 anos, para mim foi o mais grave que eu já vi. A Bia, ela não teve, ela foi dos 5%, esmeraldite só acontece com médico, ela foi dos 5% que pegou intraútero. A Gabi não tinha uma lesão cutânea. Quando fizeram tomografia, a Gabi, convulsão reentrante, Glasgow 3, pediram para ela despedir lá da criança, quando fizeram a imagem, era lobo temporal, e era lesão herpética. Semana passada nós tivemos uma conversa aqui, foi justamente sobre isso. Qualquer meningite hoje, licor claro, viral, é indicativo de começar a ciclovir antes de vir o resultado do laboratório. Por isso você está falando. Exatamente. Para não ficar esperando, 3 dias depois vieram PCR positivo para herpes. Melhor você daqui a 3 dias tirar o remédio do que você começar. A toxicidade que ele pode dar é muito menor do que o dano cerebral que ele pode. Só mijar o rim, né? Mijar o rim, que às vezes a ciclovir pode fazer algo. A gente faz a flexão no banco e ciclovir. Feio esse esquema, não tem problema. Porque às vezes, somente aquela criança com encefalite, no caso do herpes, e já vi crianças, fica aquela criança obnubilada e tudo, fala só, isolamento, 24 horas, vamos, pegou herpes, não tem problema, tira.
avanço e ceftrexona. A vida é uma balança, o benefício é muito maior. Os infectologistas falam, né? Melhor você tirar do que você colocar. Né? Exatamente. Então aqui, herpes, todo mundo a gente trata. Aqui no CMV é o lanciclovir, aqui no herpes é o lanciclovir. Há 10 a 14 dias e funciona quando tem ali no licor, 21 dias. Esse bebezinho aqui, ele foi tratado por 21 dias. Quem é que em sã consciência fizer uma função lombar que não tem lugar de sã? Se ele não tinha herpes no cérebro, ele vai ter se você fizer a função lombar. Então, essa criança, essa não é nossa, essa função é do CDC. Tem contraindicação. Tem contraindicação, 21 dias de aciclovir. Aquelas crianças, isso aconteceu também já com sífilis, às vezes você não tem nenhuma lesão. Qual que é a contraindicação? Não, aqui tem muita lesão. Se você fizer, você vai tomar. Então, o que a gente faz? Vai lá para dentro, né? O que você faz? 21 dias já. 21 dias de aciclovir. Às vezes a gente vê, eu tive uma criança que a gente tem que tomar cuidado e respeitar a natureza do diagnóstico diferencial. Eu estava no plantão da infecto, não tem nada a ver, mas era de meningite. O garoto chegou meio comatoso, né? Aí o médico virou e falou assim, achou que ele estava com hábito cetônico. Só que aqui, criança sofrendo. Aí eu ficou em dúvida se ela não. Resolvi, soprou aqui, soprou a terceira vez. Depois que ele fez essa manobra muito diferente, ele resolveu tirar a roupa da criança. Cheio de sufusão hemorrágica. Era meningococcemia. Aí, quer dizer, o garoto teve 3 infusões. Aí eu peguei, assim, eu respirei fundo, eu me lembro direitinho, era 6h45 da tarde, eu lá em Ponto 5, não tinha almoçado, entubando a criança. O garoto desesperado. Eu falei, não faz isso, faça essa pessoa quase. Eu falei, cria juízo, não faça isso, porque às vezes a pessoa não tem a menor ideia assim, do diagnóstico diferencial. Tá esquisito? Ao invés de pensar, e ele falava assim, aí ele chorava no telefone, eu falei, faz ceftriaxona, isso não está no livro que nenhum ser humano normal cifre por aí, porra. Não, que cifre, vamos fazer igual a grávida, vamos fazer ceftriaxona, porque assim, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que lembrar, diagnóstico diferencial, tive dúvida, está esquisito, trata como? Não vai, uma ceftriaxona e a aciclovir não vai lesar. Se lesar alguém, ainda assim benefício maior. Herpes trata todo mundo. Sistema nervoso central. Eu me lembro que há um tempo, quando a gente pediu um parecer da infectologia e tinha uma doença infecciosa, o infectologista chegava lá e mandava tomar uns 5 remédios. Toxoplasmose, porra, não sei, meu amigo, bota isso aí, porra. Daqui a 3 dias a gente vai tirando. Não, mas isso acontecia muito. Vocês também são muito. Não sei se você conheceu o Adrelírio Rios. A gente fazia muito, às vezes a gente fazia o quê? Tóxico, principalmente no deprimido, com AIDS, que é o próximo. Aqui a gente via, às vezes, eu trato. Então, você vai tratar, você vai tratar pneumocistose, vai tratar tóxico e segura na mão de Deus, vamos cefepima, e depois você resolve. Eu estou tratando o ser humano, eu estou tratando depois. O cara tomava cefepima, tóxico, não sei o quê. Exatamente. Agora, a última aqui do grupo, né, a gente tem o quê? O HIV, ele tem 95% da transmissão via transplacentária, né? 95% é vertical, né? O tamanho para o bebê. Desses aqui, cerca de 20 a 30% são intraútero, 2/3 de útero de periparto e amamentação, lembra, porque a gente não amamenta criança, então são os 3 momentos. Daqui a justificativa transplacentária, a gente precisa fazer antirretroviral na mãe, do periparto, se for risco, você vai pesar depois o antirretroviral no bebê, mas são os 3 momentos. Se você não dá amamentação, não dá peito para essa criança. E lembrar, desculpa de que eu a gente fala a mesma coisa. Da prevenção da mãe amamentar. Isso, exatamente. Porque a gente já teve casos de transmissão vertical da mãe negativa no parto, e aí se infectou no puerpério e passou para o bebê. Exato. A gente fala a mesma coisa, né? Aí eu pensei, não, falei assim, acho que a Ana vai falar isso porque é uma coisa de prevenção, né, Ana? Sabe por quê? Porque quando a gente está com pouco, caso a gente já está na eliminação da transmissão vertical da bebê. Sim, olha que eu falo isso toda hora, que essa maravilhosa só dura 2 anos, então tem que
falou. E aí, essa certificação vai ser emitida aqui, né? Já temos um ano. Exatamente. A gente alcançou uma condição muito importante. Então, para a gente manter, a gente tem que pensar em todas as fases. Exatamente. Não podemos ter um caso de transmissão pela alimentação, né? Isso é importante porque a gente faz o ano de HIV, a gente orienta para fazer no posto da mãe durante a amamentação. O Ministério fala, está amamentando, previna-se em relação sexual. Obviamente, isso é orientação. Mas nem a gente sempre nem pensa mais, né? A criança nasceu. a gente precisa fazer, tem uma nota técnica do Rio, né? Orientando a gente a fazer. Vira e mexe as crianças no ambulatório amamentando, a gente caminha para fazer. Lá no módulo tem as mulheres têm vários parceiros. Né? Sim. O que mais que a gente tem aqui? Do HIV, a gente vê que a transmissão do sanitarietato, geralmente é o mais comum, né? Pode ter linfadenomegalia, hepatosplenomegalia, linfadenomegalia de parótida, né? Esse garotinho aqui, o 96 da era interna, ele é baterista de uma banda de rock lá em Belo Horizonte. Olha! Ele ficou bem, esse garotinho aqui. Esse da direita aí, Marco Duarte. Ele era interna, ele teve o diagnóstico. Aqui, o que a gente tem do HIV? A gente tem o quê? Candidíase e síndrome consumptiva. Então, isso tudo é HIV. Às vezes a gente vai ter esse caso. A gente teve 2 agora, recentemente, no ambulatório, que foram oportunidades perdidas. Uma criança de São Gonçalo chegou convulsionando na enfermaria e uma outra com herpes, muita lesão. E a mãe, a imuno me chamou lá, a imunologista, para ver a criança, e a mãe assim, falei, poxa, essa mãe não gostou dele. Quando eu bati o olho nessa mãe, eu falei, conheço essa mãe. Olha só, em 2013, eu fui para Carrefour fazer um pós-doc fora. Eu saí em julho. Em julho, era um bebê, aquela menina, e a mãe sumiu. E eu voltei depois. Cadê a menina? Sumiu, não conseguimos o contato. Então, era um bebê exposto a HIV, que a mãe sumiu e voltou depois doente. Então, a gente teve 2 crianças agora, encefalopatia pelo HIV e herpes, com herpes zoster e herpes simples, porque foi oportunidade perdida. Foi aquela criança que foi a amamentação ou não fez uma abordagem adequada. Então, pré-natal, né? Pré-natal, e às vezes acontece assim, ele pode ter também, né, no pós-parto, esse da encefalopatia, a gente viu que era leitamento materno, porque o HIV era negativo no momento do parto. Então, previna, peça anti-HIV para as meninas que são lactantes, ok? E aqui, herpes zoster, hepatite, isso tudo também pode ser manifestação do HIV. E, finalizando agora, tudo certinho, né? Tudo bem na casinha. E aí, apareceu a Zika. Então, a gente tem que reprogramar, né? Resetar aqui a nossa caixa. Infelizmente, a Zika não veio para substituir as infecções congênitas, ela veio para se somar às infecções congênitas. Então, o que a gente tem? Essa é a Bárbara, nossa residente. Ela, professora, estou aqui, eu vou ter que cortar logo no início da Zika. Ela mandou a foto para provar que eu falei, Bárbara, eu não acredito em você. Eu falei, já que você está com as fotos tão bonitas, eu posso colocar a sua foto. E a Bárbara autorizou. Então, isso aqui foi lá, naquele período, lembra, em janeiro de 2005, né? É um tema 2015, 2016. Exatamente, começaram em 2015, então a Bárbara não estava grávida aqui, mas assim, era o exantema, né? Então, exantema na gestante, sífilis pode dar, tosse, estava tudo isso. Além disso, entrou a Zika, né? Foi 2015, né? Aqui, a gente tem da história lá desde 1947, vieram causando várias infecções esporádicas, e no Brasil, em meados de 2015, começa, e aí tem o quê? Um surto de microcefalia, né, no Nordeste, que aí aconteceu o quê? A gente teve aqui, e a gente tem, lembra daquela que eu falei da hidrocefalia ex-vac? Olha aqui, elas a cabecinha é totalmente diferente. A hidrocefalia, você falou, por exemplo, da questão da válvula, a gente coloca DVP, porque é uma hidrocefalia obstrutiva. Isso aqui, olha aqui, a gente vai ver fotos das nossas crianças. Então, aqui a gente teve 11 de novembro. Começou no Nordeste e depois veio. Exatamente, começou lá primeiro no Nordeste. E aqui,
A gente tem esses 2 artigos. Esse primeiro artigo aqui é uma gestante eslovena. Ela trabalhava numa comunidade lá no Rio Grande do Norte. Então, essa eslovena, esse artigo aqui, ele foi de 2016, é um relato de um caso, mas foi um artigo que consagrou, que mostrou a etiologia do Zika como microcefalia, que foi detectado no cérebro. Essa mãe, ela era uma voluntária numa favela, numa comunidade do Rio Grande do Norte, ela teve eczema aos 29 semanas de gestação, voltou para a Eslovênia, essa criança fez uma implicação da gestação, essa mãe, né, autorizou, e aqui foi diagnosticada e foi visto junto com a microcefalia o próprio vírus. Então, é um artigo que é um caso só, mas foi um artigo do New England que mostrou pra gente. Foi muito famoso esse artigo. É, muito famoso, ele é citado, e Milacá 2016 um caso. Aqui a gente teve, na época, essa corte de 345 mães, foi acompanhada pela equipe da Fiocruz, então a gente viu vários protocolos, né, seguindo na pastinha de vocês, eu coloquei mais um artigo, o protocolo atual, né, então foram vários segmentos. A gente viu que assim, acabou o período de emergência de saúde pública, mas a gente ainda tem casos esporádicos, né, de microcefalia, a gente ainda tem, né. Lembrar que o perímetro cefálico tem que ser medido entre 24 e 48 horas de vida e não antes. Por quê? O que acontece no perímetro cefálico? Tem uma mãe que ela demorou 3 anos para fazer as fases comigo. A criança nasceu no táxi, vindo do hospital. E aí o que aconteceu? O cavalgamento de sutura. Era 31,5. Cavalgamento. Aí quando chegou no mês 36, só que a mãe, ela queria que eu fizesse uma solicitação de aposentadoria para o bebê. O bebê não tem microcefalia. Então foi o quê? Foi um cavalgamento, provavelmente de uns 34, quando ele chegou com o mês 36. Então, assim, é por causa disso. Então, em 24, 48 horas de vida, a gente não tem, a gente tem um protocolo de segmento, a gente fala de microcefalia quando a gente usa a escola abaixo de -2, microcefalia grave abaixo de -3, não tem que decorar, né? A gente tem tabelas para isso, menina a termo 31,5, menino 31,9, prematura a gente tem tabela, mas o importante tá diferente do normal. Opa! E lembrar que isso aqui é microcefalia ao nascimento, mas a gente tem também microcefalia pós-natal. Nasceu normal. E aí, quando é que você pensa, o que a criança tem? Desproporção crânio-facial, a gente vai ver foto daqui a pouco. Artrogripose, deformidade dos membros. Tive uma mãe muito esperta, essa mãe lidera movimentos aí de direitos sociais, a mãe descobriu a gravidez na véspera do parto. Ah, porque ela é esquisita? Não, ela é descuidada? Não. Ela tinha um escape sanguíneo, um escape de menstruação, e a criança tinha uma artrogripose tão violenta, mas tão violenta que a criança não se mexia. E ela, engordando, mas ela é grandona, ela trabalhava na farmácia Pacheco aqui, ela vivia andando do primeiro e segundo andar, achando que tô engordando. Resumindo, a mãe na véspera do nascimento do bebê, ela ficou sabendo por quê, porque a criança não se movimentava. Então, alteração do tônus, irritabilidade, alteração auditiva, como as outras fortes também. E olha aqui, isso aqui que é aquela que eu falei da lesão de capacete, tá vendo? É aquele cérebro rebaixado. Olha aqui, artrogritose, contratura. Então, essas são as crianças. Isso aqui geralmente é o quê? Infecção do primeiro trimestre, né? Olha as calcificações no limite da substância da a toxo é difusa grosseira, CMV é fina pele ventricular e a zika é na junção da substância branca com a cinzenta. Okay? Zika dá alteração também, alteração ocular, geralmente elas não são progressivas, né? Geralmente elas têm lesão, não tem que usar corticoide como a toxo, aqui geralmente é alteração na mácula. Aqui, coloboma também, eu também listinha pretinha aqui, coloboma pode estar relacionado à zika. Essa era uma criança da Unimed, ela fazia acompanhamento com a gente, e era uma criança com alteração que ela tinha de zika, era coloboma. A mãe teve exantema, tudo documentado. Aqui pra gente fechar então, né, a gente tem uns casos bem rápidos pra gente ver. O caso 1 foi dessa menina que eu falei que a mãe aqui, ó, sem exantema, sem pré-natal,
E aí essa menina nasce com 40 semanas, perímetro cefálico de 28 centímetros, microcefalia com dano neurológico grave, e aí tomografia sugestiva de acometimento no primeiro trimestre da gestação. Olha a gravidade dessa criança. Aqui ela está hoje, na época ela é muito gordinha, a gente achou que ela podia ter alguma alteração, gigantismo, a gente não conhecia nada da Zika, a gente pecava por excesso, porque ninguém conhecia, botando em endocrinologia, porque ela tinha um C-score acima de mais 5, né? Aí a gente chamou o endócrino e falou assim, isso pode ser problema no eixo, essa menina pode estar fazendo gigantismo pela endócrino. A gente mexeu, não tinha alteração. Mas a gente desconhecia. Ela era bem hipertônica, ela tinha uma artrose, ela tinha muita hipertonia, mas ela era muito grande. Então a gente pensou, será que o vírus não está? A gente não sabia. A gente fez toda uma bateria de endócrino nela, mas assim, sem exantema na gestação. Ok? Esse segundo caso é para vocês verem, ele não é montagem, ele é de verdade. A Juliana tem 29 anos, né? 36 semanas, diagnóstico prévio de infecção pelo HIV, tomava antirretroviral, carga viral abaixo de 1000 cópias. O que ela teve? Ela chegou por ausência de compartimento, né, BCF, tinha exantema no início da gestação. Ela tinha PCR positivo para Zika e tinha sífilis também. Foi montagem? Não, isso chama co-infecção. Então, a sífilis, a Zika, ela não veio para substituir. Então, uma vez feito o diagnóstico, utiliza o protocolo. Então, aqui, essa mãe tinha, não é montagem, é vida real, a criança, né, nasce morta, mas ó, HIV, Zika e sífilis. Então, achou um, procura o outro, porque pode ter co-infecção. Eu já tive uma criança na enfermaria com 5 co-infecções, que era cococólia, tinha, e ele só teve toxoplasmose. A criança era exposta a 5 infecções. Então, protocolo é protocolo. Pesquisa, ok? Então, mesmo com Zika, as outras doenças não têm. Esse também é uma criança, né, de São Gonçalo, 25 centímetros de pericefalia, aquela imagem do capacete, lembra da hidrocefalia, é defeito de migração neuronal. O cérebro não foi formado. Sem exantema, diagnóstico de 35 semanas, e a microcefalia PC de 25. Olha aqui, gente. Olha, filha, mãe de adolescentes, a gente custou resolver mundos e fundos, conseguir tomologia, tomografia, tudo na quarta tarde, 2 meses de vida, a criança fazendo, não, doutor, hoje é aniversário, a gente não pode ficar aqui não, disse de manhã, porque a gente comprou um bolo, aí eu, meu Deus, a criança não tem cérebro, não tem bolo, mas assim, a péssimo prognóstico, assim, muito ruim, esse conceito tutelar está muito relacionado com muita miséria, muita pobreza também, mas aqui, nem sem nenhuma exantema. Mas essa criança já foi. Essa aqui não. Não, essa não apareceu. Esse artigo aqui, dependendo dos cuidados, né? Eu não sei depois, porque tem 3 anos que eu não acompanhei, mas até eu acompanhei, enquanto eu acompanhava, era muito grave, mas não tinha acontecido. Esse último caso aqui, foi até a professora Dolores que publicou, foi o primeiro artigo lá do doutorado dela, exatamente repensando o diagnóstico de sífilis. Repensando o diagnóstico de doença exantemática em tempo de sífilis. O que é esse caso aqui? Esse caso era de uma menina trabalhava na açougue lá no Guanabara, né? Ela trabalhava manipulando carne. E qual é a doença que tem em carne? Manipulação, infecção por doença do período neonatal que dá sepse grave. Sério. Essa mãe vendia carne ali, não usava luva e tal. Exantema no primeiro trimestre, cara de leão, juba de leão, você vai falar que é um jacaré. Todo mundo pensou em quê? Zika. PCR negativo. E aí, então, olha aqui, tem a professora Ângela, a professora Vânia, que são da patologia. A criança nasceu grave. Essa faleceu com 3 meses de idade no Getulino. Muito grave. Quando pegou a placenta para fazer o exame, eu nunca tinha visto uma hemocultura positiva para listéria. Foi o único que eu vi na minha vida. Ela tinha listéria, eu esqueci de botar, devia ter botado uma foto dela aqui da placenta. Cheia de listéria, aquele bastante gram positivo. Hemocultura positiva para listéria. Então, essa criança, ela fez antigênito de 6 semanas, uma encefalopatia muito grave e faleceu no Getulino por
insuficiência respiratória secundária à aspiração, microaspiração, aos 3 meses de vida. Por que eu coloquei esse dado? A gente até publicou na época, por quê? Porque a Zika, ela não veio substituir, então é importante a gente lembrar todo aquele arsenal que a gente teve antes e acrescentar também, os outros diagnósticos diferenciais. A criança, ela a tomografia totalmente lesada, mas assim, a placenta dela era muito cheia. O artigo dela eu coloquei lá na pastinha, depois vocês verem, esqueci de botar a foto, porque estava com muito slide e fiquei com medo. Brucelose não tem, né? Mas. Brucelose não. Eu vi uma brucelose, que são as criancinhas, tá vendo? Olha aqui, a mesma criança, o mesmo vírus, olha aqui, essa criança está completamente perfeita. Quando a gente tem uma doença, para acontecer uma doença, ela tem que ter, são três fatores que determinam. O patógeno, o hospedeiro e o ambiente. O mesmo patógeno, com 3 crianças, com 4 crianças, 3 delas super graves. Às vezes é o mesmo patógeno, mas o hospedeiro é diferente. Tá? Então, respondendo a sua pergunta de brucelose, eu vi uma brucelose nos servidores, um menino de 4 anos, internado com uma febre de origem obscura, e a mãe, grávida, internou com dor articular. Então, eram 2 internações. Eu era infecto lá, antes de vir para outra. E aí, o que aconteceu? Epidemiologia, né? Diagnóstico, hora de epidemiológica. A mãe estava com desejo, puxar lá de Recife, do Pernambuco, um queijo de cabra, que ela teve brucelose aqui no Rio. Então, é a história de quê? De epidemiológica. Foi muito que eu vi. Nem em Minas que eu trabalhava. Mas assim, você dá bom dia a quem você conhece. E, às vezes quem faz o diagnóstico não é você da primeira vez, é a história clínica. Então a gente via agora, para finalizar, não tem nada a ver com toches, mas é importante a história clínica. Uma criança veio de Angra dos Reis pro INCA, né? Do câncer, com leucemia. Linfadenoromegalia, Giovanni, 6 anos de idade. Eu conheci essa criança porque eu fiz um projeto de pesquisa no Fernando Figueiredo, então essa criança foi acompanhada. Resumindo, veio com leucemia, necrose caseosa, tuberculose. Tuberculose membrana, Fernando Figueiredo. A senhora Ana Cláudia maravilhosa, super cuidadosa, tratou 6 meses, alta clínica, vou embora de novo para Angra. Aí, criança 6 semanas depois, febre, convulsão interna, em caminho, né, entre Angra e aqui, internou em algum outro hospital, em alguma dessas cidades, volta para o Fernando Figueiredo, convulsionando, hidrocefalia, teve que colocar para alto e curtando a história. Essa criança chegou, a Ana Cláudia ficou toda, eu fiz uma avaliação da criança, tal. Pegaram, pensaram em TB resistente, começaram a protocolo de TB resistente e tal. E o menino lá, derivado, ele chegou comatoso. Lá pelos tantos, ele brincando na técnica de enfermagem lá na unidade, o que aconteceu? Acabou a tuberculose, só que ele foi brincar. E o de pique esconde com os priminhos lá na zona rural de Angra, aquele campo de planta, esqueceram de limpar o sapão. Ele falou o quê? Espantosmo. Então esse menino teve, depois ele tinha até uma imunodeficiência, mas eu falo o seguinte, por que eu estou contando isso aqui? Que tem nada a ver com toches, mas tem a ver com diagnóstico clínico. Vínculo epidemiológico, a menina da enfermagem, até a enfermagem que fez o diagnóstico. Ele estava brincando, o que você faz e tudo, vai. É a história epidemiológica. Às vezes a mãe não vai falar isso para você. Às vezes ela não vai achar que isso é importante, e a menina fala, não, pois é, eu fiquei 2 horas, me esqueceram lá, opa. Estava em enfermaria isso de novo, febre de origem obscura, pegando a criança dentro da tuberculose, a mãe, doutora, eu não sei se é importante, mas os 3 priminhos iam tomar a doença do carro. Opa, a mãe já deu esse diagnóstico. Então, treina para perguntar isso, mas o curso não fala, o livro não fala, aí faz toda a diferença. Tá? Então, pergunte, faça. Gente, desculpa falar sobre querem. Claudete, queria te agradecer muito e a coordenação, infelizmente, a única coisa que pode te oferecer, presentear. Eu vou algum dia na minha vida dar um presente melhor para os que vêm aqui, entendeu? Mas eu não falo uma coisa.
coisa, sabe qual é o melhor presente que eu posso ganhar? É quando vocês, é igual a Gisele que eu falei, muito obrigada. É igual a Gisele que eu falei da minha ex-aluna, que viu um date de Huntington e botou a criança, e tratou a criança de sífilis, e ela, então assim, se cada vez, às vezes a gente fala assim, há 3 pessoas, se cada pessoa puder lembrar disso, isso faz toda a diferença. Então, acho que esse é o maior presente que a gente. Muito obrigada aí pelo convite, era mais ou menos isso. A Covid. Gente, muito obrigada. Então, sabe que eu gosto. Mas muito obrigada. Depois me manda seu e-mail, eu vou compartilhar o drive com ela. Eu botei lá naqueles nossos